Bom dia, crianças da classe de primários. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Vocês já observaram que existem vários idiomas, várias línguas? Inglês, espanhol, italiano, alemão. Quero ensinar para vocês como é que vocês falam Jesus ama você em algumas línguas, certo? Prestem atenção porque no final tem um desafio para vocês sobre isso. Em inglês, nós falamos Jesus loves you. Jesus loves you. Em espanhol, Jesus ama tu. Jesus ama tu. E em Libras, que é a linguagem de sinais, a linguagem que nós usamos com os surdos, nós fazemos assim. Jesus, a gente aponta assim para a mão, porque por causa do machucado de Jesus, né, dos cravos, Jesus ama, aqui no coração, você. Jesus ama você. Legal, né? Agora vocês já podem falar Jesus ama você para alguém que é surdo. Interessante, né? A nossa história fala sobre idiomas. Existiam alguns homens que não falavam em outros idiomas. Os discípulos de Jesus. Eles não falavam em outros idiomas, mas Jesus capacitou eles para falar em outros idiomas sem fazer um curso de idiomas. É como se hoje vocês acordassem falando inglês sem ter feito um curso de inglês. Aconteceu isso com os discípulos. Vou contar a historinha. O título é Vocês ouviram? A cidade de Jerusalém estava superlotada. As ruas empoeiradas estavam obstruídas por viajantes barulhentos de todo o mundo. As pessoas gritavam e se empurravam através da multidão. Jumentos urravam, bebês choravam. Milhares de judeus estavam visitando a cidade santa de Jerusalém para a celebração da festa de Pentecostes. Os discípulos e muitos crentes estavam reunidos adorando e orando a Deus. Mas ninguém do grupo esperava o emocionante acontecimento prestes a ocorrer. Nada como isso já havia ocorrido antes. De repente, um som estranho veio do céu. Era como o som de um vento muito forte, mas não era vento. Parecia um furacão, mas não era um furacão. O som entrou e encheu toda a casa. Foi tanto barulho que as pessoas do lado de fora olharam desesperadamente em volta para ver o que estava acontecendo. Então o som desapareceu. Os crentes olharam uns para os outros. Eles viram como que línguas de fogo. Espalhando-se pela sala, o fogo tocava cada pessoa. Era o Espírito Santo. Os crentes, de repente, ficaram cheios do Espírito Santo. Encheram-se de novos pensamentos, não seus próprios, justamente como os profetas antigos. Eles mal podiam crer no que estava acontecendo. Então começaram a louvar ao Senhor em alta voz. A multidão do lado de fora da casa aumentava. As pessoas se amontoavam, tentavam olhar para dentro. O que está acontecendo ali? Perguntavam uns aos outros. Vocês ouviram o que eu ouvi? Então a multidão ouviu uma coisa diferente. Parecia que todos na casa estavam falando ao mesmo tempo. O que estaria acontecendo? Silêncio, ouçam, o homem da Síria disse, levantando o braço. Eu ouço alguém da casa falando na minha própria língua. Eu também, mencionou um viajante egípcio. Alguém naquela casa está falando no meu idioma. Bobagem, ecoou uma voz rouca. Aquelas pessoas estão bêbadas. Bêbadas, bêbadas, alguns indivíduos indisciplinados cantarolaram. De repente, outra voz gritou. Aqui estão eles! Pedro e os outros apóstolos saíram da casa. Pedro começou a falar em voz alta para que todos ouvissem. Amigos judeus e todos os que moram em Jerusalém, ouçam-me e deixem que eu lhe explique o que isso significa. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês imaginam. Pedro então falou à multidão sobre Jesus. Disse-lhes que Jesus tinha morrido por seus pecados. Disse-lhes que ele havia ressuscitado e estava no céu. Disse-lhes também que Deus perdoaria os pecados deles. Pedro prometeu que eles também poderiam receber de Deus o dom do Espírito Santo. As pessoas o ouviram silenciosamente. Muitas delas creram no que ouviram.
cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas à Igreja de Deus nesse dia. Ainda quero continuar falando com vocês. Assistam a parte 2 desse vídeo, tá bom?